Bem-vindos ao canal Vintage Rádios. Meu nome é Fernando Bernardes. Estamos aqui no dia 30 de setembro de 2023, na cidade de São Paulo. Hoje o assunto é a respeito do rádio Spica ST600, de 1958. Esse rádio aqui, aqui o nome Spica, dá para ver bem direitinho aqui, ó. Spica. É um rádio somente de ondas médias. É um rádio fabricado pela Sanritsu, no Japão, em 1958. Um rádio simples. Está totalmente íntegro ainda, né? Vocês podem ver. Já feito com plástico moderno já. A caixinha de plástico. E esse frontal dourado aqui. E esse é o dial do rádio. Esse rádio aqui, na minha coleção, já tenho ele há mais de 20 anos. Foi um dos primeiros rádios que eu comecei minha coleção já há 20 anos atrás, mais ou menos. E esse foi um dos primeiros rádios que eu comprei para minha coleção. Então, comigo, esse rádio aqui já tem 23 anos. E ele estava lá guardado, na hibernação, que eu costumo chamar, né? Já fazia uns 3 anos que estava guardado, que eu não ligava esse rádio. E hoje chegou a vez dele aí ser mostrado em alguns detalhes aqui para o mundo. Né? É o rádio Spica ST600. Como eu disse, esse rádio aqui foi produzido em 1958 no Japão. É um rádio transistor que tem 6 transistores. São 6. Já com circuito impresso, já. Para a época era algo muito avançado. Um rádio pequeno, como vocês podem ver, bem menor, né? Eu vou mostrar aqui um rádio semelhante, americano, da mesma época, né? Aqui está o rádio americano da mesma época. Então, esse rádio também é um Emerson de 1958. E aqui o japonês, de 1958. Então aqui já notamos a tendência do japonês. Ou seja, o japonês sempre queria fazer um rádio mais compacto em relação aos rádios americanos ou alemães. E eles conseguiram isso. Ou seja, era um rádio bem menor, de tamanho, de peso. E com certeza ele não tinha o luxo que esse rádio tem. Esse rádio tem um luxo muito grande, tal, né? E esse rádio é um rádio assim essencial. Só tinha o que era necessário. Então, por conseguinte, eles conseguiam ter um preço muito bom. Com certeza era um preço muito barato para a época, né? E esse rádio aqui, ele tem uma história interessante aqui no Brasil. Ele foi comercializado aqui no Brasil e foi o primeiro rádio a transistor comercializado aqui no Brasil em alta escala. Foi no ano de 1958, justamente no ano que o Brasil ganhou a Copa lá na Suécia, a primeira Copa do Mundo. Então foi a primeira vez em que milhares de brasileiros conseguiram acompanhar os jogos da Copa do Mundo de 58 por rádio, e foi nesse rádio aqui. Então ele se tornou muito popular aqui no Brasil, que é o Spica. E era, como eu falei, era um rádio bem mais barato que os equivalentes que tinham importados. Então ele veio aqui para o Brasil, inundou o Brasil aqui. Muita gente assim de mais idade aí, que tenha 70 ou 80 anos, deve com certeza lembrar desse rádio aqui, o rádio Spica. Então ele tem esse histórico aí de ser um rádio compacto. É um rádio que tem uma história aqui no Brasil por causa da Copa do Mundo. Foi vendido, como eu já falei, vendido em massa aqui. Esse foi o primeiro rádio aqui. E aqui está ele aqui, ó. Já na minha coleção há mais de 20 anos. Quando eu comecei a coleção, foi um dos primeiros rádios que eu comprei, né? Hoje a minha coleção aqui tem mais de 500 rádios aqui eu tenho. Então tem bastante assunto aí para vocês aí, pessoal que gosta de curtir
essas coisas de histórias e tal, né? Então aqui está um rádio aqui que sobreviveu. É um rádio que já tem 65 anos de idade. Já um senhorzão já, né? Não é um senhorzão, já é um avô, né? 65 já chega a ser até considerado um avô, né? Já está com quase 70 anos esse rádio. Bom, vamos ver aqui a parte interna do rádio. Vamos abrir aqui a tampa. Aqui está a parte interna. Como vocês podem ver, o japonês realmente ele procurou fazer um projeto aqui totalmente compacto do rádio. E algo interessante desse rádio é que ele ainda tem os componentes originais de fábrica, ou seja, ele foi produzido há 65 anos atrás e estão com exatamente os mesmos componentes que saíram do dia de fabricação dele. Aqui vocês podem já ver aqui os transistores, esse redondinho, né? Transistor. E aqui o capacitor variável, que faz a mudança da seleção das ondas. E você pode observar que já foi bastante miniaturizado. Olha ele aqui funcionando, coisa linda. Uma peça mecânica linda, né? Então vocês estão vendo aqui uma coisa histórica mesmo, o início do radiotransistor do mundo, né? E com uma tecnologia já vinda do Japão. Esse rádio aqui ele foi vendido a nível mundial, principalmente nos Estados Unidos. E obviamente foi um rádio que teve muito sucesso pelo tamanho e também pelo custo, que na época era um rádio bem mais barato que os equivalentes americanos e alemães, que tinham a tecnologia de ponta na época. Então o Japão já se destacava nisso naquela época. Então aqui está o rádio, as pilhas, os componentes ainda super antigos, vocês podem observar aí, são componentes ainda originais. Aqui está a antena, o ferrite de antena com a bobina de antena. E aqui está. Bom, agora eu vou colocar a tampa no lugar e vamos fazer alguma sintonia nesse rádio aqui. Vamos ver como é que tá. Então vamos lá. Essa posição aqui. Pode suspender a camisa, não utilizar mais durante os jogos. Não tem nenhum Aqui, ó. jogador inscrito. Pegou bem. Aí já temos uma primeira estação. Né? Não vai pro conselho e aprova. Ó o som. Ó, original, hein? 65 anos, componentes totalmente originais. Isso mostra a qualidade com que era feito esses rádios naquela época. Porque para durar todo esse tempo, algo incrível, né? Vamos ver se a gente vê mais alguma estação aqui. Olha aí. E esse rádio fazia uns 3 anos que eu não ligava ele, hein? Eu estava guardado lá. Estava hibernando na minha coleção, na gaveta. Que é o promotor disso tudo, né? Que inclusive faz com que a gente conheça. Vamos ver se eu pego alguma. Fácil aqui na Terra, mas nada no céu, né? Entendeu? Olha aí. Nós somos igreja militante. Todo esse conteúdo aqui. Vamos ver se eu pego uma estação com rádio, com música, né? Tecido de Lussane. Olha aí. E tá muito bom o som. Com todos esses componentes originais, ainda 65 anos de idade. Bom, pessoal, então aqui está o Spica ST600 de 1958, rádio japonês. Vou finalizar aqui o vídeo agora, mostrando mais uma vez o dial dele, que chama muita atenção, e essa frente cromada, né, tipo dourada, né, na verdade. E aqui está o rádio. Muito obrigado por assistirem o canal.
Deixem aí um like, se gostaram do vídeo. E se gostaram do conteúdo do canal, se inscrevam, né? Por favor, e divulguem esse canal aí, porque ajuda a esse tipo de informação a circular mais aí pelo mundo, né? Tá ok? Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.